Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal está empenhado em aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda neste ano. O relator da reforma tem se reunido com partidos da base aliada e com a equipe econômica para obter um texto mais simples, a fim de facilitar a aprovação em 2 votações. A nova versão reduz o tempo de contribuição na iniciativa privada, mas mantém as regras de transição e as idades mínimas de aposentadoria, de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Os partidos de oposição continuam a criticar o texto, mesmo com os ajustes feitos. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Paulo Pimenta. Bom, o governo, até o presidente da Câmara, tem admitido que está difícil conseguir esses 308 votos para votar aqui na Câmara. Como é que está a oposição? Quais são as movimentações quanto à reforma da Previdência? Evidentemente que nós estamos trabalhando para derrotar essa proposta, né? Em primeiro lugar, porque é um governo que não tem legitimidade, né? Um governo que não foi eleito com esse programa, que nunca debateu isso com a sociedade, né? É tão ilegítimo que o próprio Michel Temer e o Eliseu Padilha são figuras que se aposentaram com um pouco mais de 50 anos. Um ganha 45 mil de aposentadoria, o outro ganha mais de 30. Né? Chega a ser quase uma hipocrisia falar em combate de privilégios, né? Quando eles são a expressão maior desses privilégios. A nossa estratégia prevê uma mobilização forte na sociedade. Nós estamos fiscalizando nas cidades, nas regiões, as manifestações públicas de cada deputado e cada deputada e um trabalho forte de obstrução dentro da Câmara. E acreditamos que o governo não terá os votos necessários e que nós vamos impedir que esse desastre contra a classe trabalhadora seja aprovado aqui nesse final de ano por este governo criminoso, corrupto, golpista, que nós não reconhecemos a legitimidade. Agora, deputado, eles estavam anunciando para votar na última semana antes do recesso parlamentar, mas já estão até pensando em antecipar essa votação. Se vier realmente para plenário, que propostas, no caso a oposição, pode tentar emplacar, né, para votar, para evitar que a reforma seja exatamente como o governo quer? Olha, eu não acredito que eles vão ter os votos, né? Eles estão muito mais dialogando com o mercado, com aqueles que financiaram, com aqueles que pagaram o golpe. Então, eles devem satisfação para compromissos que assumiram. E nós votamos contra o texto de maneira global. Por quê? Porque nós não concordamos com a lógica do texto. Quer dizer, é um projeto que pretende buscar, no conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras, dos servidores públicos que ganham os menores salários, o esforço necessário para o suposto equilíbrio, né, da Previdência, que inclusive nós questionamos o déficit. É um projeto que não enfrenta os grandes privilégios. Nós temos no Brasil hoje servidores e servidoras, especialmente o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, e algumas distorções que têm contra-cheques de 400 mil, 300 mil, pensões milionárias, tudo isso está preservado, né? Os grandes sonegadores, o governo está anistiando os grandes sonegadores. Como é que um governo que vai abrir mão de R$1 trilhão do pré-sal vem querer tirar do trabalhador e da trabalhadora que ganha um salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos? Então isso aí não tem seriedade nessa proposta. O senhor está se referindo ao refis para as petroleiras, não é isso? Exatamente, não é nem o refis para as petroleiras, é a mudança, né, da tributação para a exploração do pré-sal. Então, todas essas coisas, né, teve o do Fundo Rural, né, quer dizer, os grandes sonegadores, tanto da área do serviço urbano quanto rural. Teve o refis também. Tem o refis das empresas. Então, é uma quantidade de privilégios, né? Aí você vai pegar um trabalhador, uma trabalhadora, e vai dizer para ele que ele vai ter que ter 40 anos de contribuição na carteira, porque, Regina, quando tu fizesse a introdução, tu dissesse assim, né? A proposta reduz em relação à primeira versão da proposta. Claro.
mas aumenta substancialmente com relação ao que é hoje. E soma-se a isso, Regina, o trabalho intermitente, né? Eu estava lendo hoje uma reportagem. O trabalho intermitente do servidor que ele não receber, ele vai receber por hora. R$ 4,25 a hora, o valor mínimo. Só que o trabalho intermitente, se ele trabalhar 5 horas por semana, não dá o salário mínimo do mês. E, portanto, aquele mês não conta para a Previdência. Então, o trabalhador que trabalhar pelo trabalho intermitente 5 horas por dia, toda semana, ele vai ganhar 420 e poucos reais por mês. Então, ele não consegue comprovar, né, o pagamento integral da Previdência. Portanto, aquele mês não conta. Então, ele tem que ter 40 anos na carteira. Quer dizer, me diga uma pessoa que você conhece, que está aposentado, aposentado, que tem 40 anos na carteira. E agora, com esses índices de desemprego que a gente tem visto... 40 anos, Regina, de média. Tu imagina o seguinte, um servidor público, que tem 20 anos de serviço público, que fez um concurso, ou 25 anos, ele vai ter que juntar os 15. Digamos que ele trabalhou uma profissão enquanto era estudante, né? Enfim, foi fazendo uma carreira, começou ganhando um salário mínimo, depois ganhou 2, depois fez um concurso, hoje ele ganha 6. Ele não vai se aposentar com 6. Ele vai se aposentar com a média dos 40 anos, com 65 anos de idade. Ou seja, ninguém vai se aposentar. Então, isso é um projeto que destrói a Previdência Pública, que joga as pessoas para o mercado privado, que é o grande filé dessa história toda. Como funciona nos Estados Unidos, né? Que são os planos privados que os bancos estão de olho. Por isso que nós temos que derrotar que inclusive essa proposta. Do serviço público, né, das empresas que tiveram a previdência privada, como Cassis, Previ, essas outras tiveram grandes desfalques, não é isso? Exatamente. Quer dizer, então, nós temos experiências, né, em outros países. Onde esse plano foi feito, o que aconteceu? Né? Houve um processo de destruição. No Chile, por exemplo. Né? Quer dizer, você atinge diretamente a assistência social como um todo. Imagina um trabalhador, uma trabalhadora rural, que hoje contribui na nota e que vai ter que contribuir todos os meses num carnê do INSS. Vamos considerar uma família que tem um casal e 2 filhos, que trabalham com leite. Olha o preço que está o leite agora. Imagina essa família tendo que recolher quase R$600 por mês para poder um dia vir a se aposentar com o salário mínimo. Imagina no Nordeste, quando tem a seca, você não poder deixar nenhum mês de contribuir. Então, jamais um trabalhador ou uma trabalhadora vai se aposentar se essa reforma for aprovada. Agora, deputado, uma coisa... Muitos concordam que é necessário algum tipo de reforma na Previdência por causa desse déficit que vai sendo provocado, né? Que tipo de reforma seria possível? Em primeiro lugar, Regina, nós temos que acertar quem não paga, né? Quer dizer, os grandes sonegadores. Porque não adianta você só cortar na despesa se a receita não está entrando. Isso é uma matemática simples. Segundo lugar, tem que começar pelos privilégios. A Constituição fala um teto salarial de R$33 mil. Quer dizer, nós temos em alguns setores do serviço público, né, quer dizer, que ninguém ganha abaixo do teto. 50, 60, 70 mil pensões milionárias. Então a gente começa ajustando as contas, cortando daqueles que tem para cortar. Bom, existem outras coisas que podem ser feitas? Evidente que podem. Né? Ninguém aqui fecha os olhos para a necessidade de fazer um debate onde ajustes são necessários, correções são necessárias, mas não isso que está sendo proposto. Né? Quer dizer, qual é o setor privilegiado da sociedade que vai ser atingido por essa reforma? Quer dizer, vai mexer no problema das famosas pensões das solteiras casadas, por exemplo, que muitas delas filhas de desembargadores, de militares de alta patente, que já casaram cada uma 4, 5 vezes, quase todas são avós, têm direito de tudo como esposa, mas perante a Previdência são solteiras, para não perder a pensão. Sim. Desembargadores, juízes, adotando neto e neta para tornar eterna a pensão. Alguém ouviu falar em mexer nesse tipo de privilégio? Né? Então vamos parar com a hipocrisia.
Quer dizer, isso é uma proposta para tirar do trabalhador, da trabalhadora, para proteger privilégios. Esse governo não tem moral para fazer um debate sobre esse assunto. Um governo comandado por Michel Temer, por Moreira Franco, por Eliseu Padilha, por Gedel Vieira Lima. Vai ter moral para falar em ajuste das contas públicas com alguém? Então vamos derrotar esse projeto e com seriedade, fazer um amplo debate na sociedade, com um governo que tenha a legitimidade do voto popular e fazer os ajustes que o Estado brasileiro precisa. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.